Essa questão é típica de concurso. Observe bem, na frase, o aluno entregou a prova ao professor. Esse verbo em destaque, que é o verbo entregar, ele é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, ou ele é um verbo transitivo direto e indireto? Bem, anote essa dica, que ela é valiosa. Um verbo ele é transitivo direto quando ele não pede preposição. Quando você fizer, por exemplo, a pergunta o que para o verbo. Por exemplo, Laércio comprou. Aí vem a pergunta, o que? Quando você fizer essa pergunta, o que para o verbo, ele é transitivo direto. Mais um detalhe, verbos transitivos diretos não pedem preposição. E o verbo transitivo indireto? É quando você fizer a pergunta de que, ou quando você fizer a pergunta a quem para o verbo. Aí a diferença é que o verbo transitivo indireto, ele pede preposição. Observe bem, o verbo transitivo direto, ele sai do verbo e chega direto no complemento. O verbo transitivo indireto, ele precisa de alguém para poder chegar no complemento. E esse alguém é exatamente a preposição. O verbo transitivo direto não pede preposição e o verbo transitivo indireto pede preposição. Mas, professor, e quando que o verbo é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? Ora, quando ele tem uma parte sem preposição e outro complemento com preposição. Que é exatamente o que ocorre com esse verbo entregar. O aluno entregou a prova ao professor. Eu pergunto, o aluno entregou. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Portanto, o aluno entregou. O quê? Fiz a primeira pergunta ao verbo. O quê? Se eu fiz a pergunta o quê, eu já sei que parte desse verbo é transitivo direto. O primeiro complemento é a primeira resposta. O aluno entregou o quê? A prova. Portanto, a prova é o objeto direto. É o complemento sem preposição do verbo entregar. Só lembrando, esse a não é preposição, é o artigo. A prova. Por que você não fala o prova? Agora, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Agora, aqui não. Aqui é o receptor, ao professor. O a, neste caso, é a preposição e o o é o artigo. A mais o formou o ao. Mas esse a é a preposição e esse o é o artigo. Portanto, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. A alguém, no caso, que é o professor, é o objeto indireto. Notou? Este verbo, ele apresenta um complemento que não tem preposição. E esse mesmo verbo tem esse outro complemento com preposição. Então eu posso garantir que o verbo entregar apresenta as duas transitividades. É um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto ao mesmo tempo. Interessante, né? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos. Printa e não leia mais.